Olá, tudo bom? Eu sou Kennedy e estava aqui na minha oficina, aqui no fundo de casa, preparando alguns inventos, algumas criações aqui, e me veio uma reflexão sobre o livro de Números, capítulo 23, 19, onde a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. E lá diz assim: falaria eu e não cumpriria? Meus amigos, a promessa de Deus, a gente vê na palavra de Deus, na Bíblia, várias promessas, né? Tá aqui a Bíblia, várias promessas que foram feitas e foram cumpridas. Dilúvio, todo mundo lembra do dilúvio, né? Não lembra, não é? Bem lembra, mas todo mundo conhece a história do dilúvio. Deus disse a Noé que a corrupção na terra havia crescido bastante, o número de iniquidade, de pecados estava demais e que ele destruiria a terra. E Noé então achou graça diante dos olhos de Deus, e Deus revela para Noé o que ele disse que faria. E então orienta Noé. Noé constrói a arca, salva bastante animais da família dele, e o resto morrem todos debaixo d'água. Falaria eu e não cumpriria, diz o Senhor. Deus volta para Abraão, ainda Abrão, diz assim: olha, Abrão, sai do meio da tua terra, no meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Naquela época não tinha GPS, não tinha telefone, não tinha mapa, e Abrão simplesmente ouve a palavra do Senhor, a promessa do Senhor, e sai. E quem conhece a Bíblia sabe da trajetória de vitória de Abraão, né? Falaria eu e não cumpriria, diz o Senhor. Mas alguém ainda muito, que gosto muito da história dele, um menino chamado José do Egito. E de repente Deus começa a falar com ele em sonhos, e ele chega para os seus irmãos e diz: olha, Deus me disse que vai acontecer assim, Deus me falou que vai acontecer dessa forma. E os irmãos dele então, com inveja, porque também era um filho querido do pai, certo dia José vai levar queijo e leite para os seus irmãos, e lá eles maquinam o mal contra José. Pegam ele, joga ele em uma cisterna e tira a túnica que o seu pai havia feito para ele, mancha de sangue de animal, e leva e diz para Jacó que o seu filho José morreu. Jacó chorou muito, porque esse era um filho amado para ele, mas não foi assim que aconteceu. Vinha passando uma caravana de midianitas, e eles então venderam José. Eles não sabiam que eles só estavam colaborando, contribuindo para o cumprimento da palavra de Deus, para o cumprimento da promessa de Deus na vida de José. E a Bíblia diz que José chegou no Egito, aconteceu toda aquela história que a gente conhece, e que seus irmãos se dobraram como Deus havia dito que iria acontecer, como Deus havia falado. Falaria eu e não cumpriria, diz o Senhor. E é justamente, querido, conhecendo a palavra de Deus, como ela é fiel em seus cumprimentos, é que eu gostaria de trazer uma palavra de alerta a todos vocês que vão assistir esse vídeo, principalmente para você que se diz cristão, porque hoje tem muitos cristãos que ainda não conhecem a palavra de Deus. Deus, ele disse que os seus filhos não deveriam se misturar com os filhos do mundo. Por estava crescendo demais os filhos dos homens sobre a terra, Deus deu uma ordem que não deveriam os filhos dele entrar as filhas dos homens, e nem vice-versa. Que não deveriam se misturar, não deveria ter casamento misto, não deveria ter comércio, não deveria andar à luz com as trevas, enfim, não deveria falar, não deveria misturar, não deveria vestir como o mundo, mas deveriam se portar como digno daquele pelo qual foste chamado.
Mas, querido, e justamente nesse texto de Gênesis 6, ele fala também sobre o julgamento. Deus, ele disse que haveria um julgamento se os seus filhos desobedecessem, se seus filhos não dessem ouvido à sua palavra. Por causa da desobediência dos filhos de Deus, o julgamento de Deus veio sobre aquele povo. Por causa daquela desobediência e das que continuam hoje, o julgamento de Deus está sobre essa terra, está sobre esse mundo, meu amigo. A terra, ela está sob júdice, ou seja, está debaixo de um julgamento pelos seus delitos, pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas falhas, por tudo aquilo que nós temos cometido ao longo dos anos, ao longo dos dias. Pior ainda, querido, é o que nós vemos hoje, os falsos cristãos que estão dentro das igrejas vivendo uma vida pior do que a dos incrédulos. Pessoas que estão dentro da igreja maquinando mal, se corrompendo, vendendo o Evangelho. E a Bíblia diz que o julgamento de Deus virá sobre essa geração. Falaria eu e não cumpriria, diz o Senhor? Meus amigos, o martelo da sentença de Deus. Vocês conhecem o martelo do juiz, né? Que fica em cima da mesa e no momento certo, quando ele dá a sentença, aquele martelo é batido. Esse martelo da sentença de Deus já está para ser batido sobre essa geração. Meus amigos, a terra não é um acontecimento. Às vezes eu fico, meu Deus, como é que pode? A terra não é um acidente, amigos. A terra não é sua, não é minha, para que nós venhamos agir da forma como nós queremos sobre essa terra. Para que nós venhamos a ter atitudes que desagradam e que vai de encontro à palavra de Deus. Mas a Bíblia diz, e ela é clara quando ela diz que em 1 Coríntios 5,10, todos hão de prestar conta para Deus. Todos hão de prestar conta das suas atitudes, dos seus acontecimentos, das suas falas, das suas falcatruas, das suas escorregadinhas. Você há de prestar conta das vezes que você tem ido para motéis achando que ninguém está vendo, daquelas vezes que você se embriaga sozinho na sua roça, no seu trabalho, no fundo da sua casa, achando que você não tem que dar satisfação para ninguém. Tem, meu querido. Nós temos que dar satisfação, sim. E essa geração, ela está debaixo da sentença de Deus. A qualquer momento, Ele trará o seu juízo para essa geração, ou seja, para mim e para você. Fique atento, meu amigo. Nós já temos visto alguns juízos naturais. A natureza, ela dando o seu troco devidos ao que os homens têm feito com ela. Nós temos visto tsunami, terremoto, pessoas aprovando leis imorais, abomináveis aos olhos de Deus. O homem tem seguido as suas próprias paixões, amigos, o seu próprio querer. E esse juízo virá. Falaria eu e não cumpriria? Você acha, meu amigo, que a maldade que está no mundo hoje, você acha que as atitudes praticadas por esses políticos, roubando, mentindo, criticando, rindo da cara da população, rindo de todas as coisas, até de Deus, você acha que vai ficar impune? Eu lhe pergunto, porque eu acredito que não. Eu acredito que não. A atitude como nós estamos vendo os homens hoje, o ser humano se tornou um produto barato, as mulheres se vendendo não, se dando, se desvalorizando ao nível mais baixo. Você acha que vai ficar impune? Eu lhe pergunto.
esses assassinos frios. O cara vem lá numa moto e atira numa multidão porque sentiu prazer e queria ver morrer alguns. Você acha que vai ficar impune? Você acha que nós estamos desamparados, que ninguém olha por nós? Que isso tudo vai passar e não vai acontecer nada? Apocalipse diz o seguinte, meu querido: que todos prestarão conta diante de Deus. Apocalipse 20, 11 a 15, ele diz que todos vão estar diante do trono de Deus e prestarão conta das suas atitudes, das suas ações. Estarão todos diante do trono, claro, pelo lado de fora. Vai ser a primeira e a última vez que essas pessoas que estarão sobre esse juízo de Deus, verão a terra santa, verão as ruas de ouro pelo lado de fora, porque não pisarão nela. Não pisarão nela. Virá o juízo de Deus, a sentença de Deus virá. E mais ainda, querido, às vezes eu já vi muito pregador dizendo que o juízo de Deus virá para os incrédulos. Ah, não se engane não, meus queridos. Claro, virá para os incrédulos, virão sim, é verdade. Mas também virá, principalmente, para os cristãos, para as religiões. Todas as religiões estão debaixo do julgamento de Deus. A Igreja Católica vai pagar pelos seus crimes. Queridos, nós hoje vemos os muçulmanos matando cristão. Nós vemos e achamos o maior escândalo, a maior barbárie. E o que a Igreja Católica fez, meu amado? E que a Igreja Católica, a quantidade de cristão e de judeu que a Igreja Católica matou em nome de um legalismo, o juízo de Deus virá sobre ela, sim, pode ter certeza. O juízo de Deus virá sobre aqueles que estão ensinando que se você morrer, você vai reencarnar. Deus não falou isso. Deus não disse isso. O juízo de Deus virá principalmente para você, pastor, que está mercadejando a palavra de Deus. Para você que está dizendo que Deus mandou curar sem ter mandado. Para você que está falando que Deus mandou fazer isso ou aquilo sem Deus não ter mandado. O juízo de Deus virá para vocês, principalmente para a igreja cristã, porque nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a palavra de Deus e muitos de nós não estamos seguindo aquilo que Deus deixou para nós fazer. Falaria eu e não cumpriria? Eu e você, irmãos. Se não estivermos com a nossa vida reta diante de Deus, se não estivermos com a nossa vida voltada para o altar, para a adoração, para o louvor, para a renúncia. Pregador antigamente andava de bicicleta, não estou denegrindo e achando que deve continuar, não. Mas hoje nós temos desfiles de aviões. O fulano de tal, da igreja tal, comprou um jato de 172 milhões, o outro lá, por inveja, comprou também. O outro lá diz que é da igreja, que o dinheiro é da igreja, que o avião é da igreja e que comprou um avião para a igreja. Coitado dos irmãozinhos, nunca nem sequer viu o avião ou viu um avião na vida. Pastores que estão mercadejando a palavra de Deus, estão tirando a lã das ovelhas até ferir a pele. Não estão deixando a lã nem crescer. O juízo de Deus virá para você, meu rei. O juízo de Deus virá para você, meu velho. O juízo de Deus virá para você, meu pastor. Se não atentar para o que o Senhor Jesus tem te ensinado, tem te mostrado. Vocês conhecem Sodoma e Gomorra, né? Acredito que já ouviram falar. Na cidade de Sodoma havia prostituição, havia incesto. Pai com filho, filho com pai, mãe com filho, filha com pai. Enfim, daí veio a palavra sodomia, Sodoma. E chegaram naquela cidade 2 anjos para tirar a horda ali. E de repente aqueles homens daquela cidade queriam prostituir, se deitar com aqueles anjos. E a Bíblia diz que Deus então mandou saraiva do céu e destruiu toda aquela região. Sodoma e Gomorra foi toda destruída e todos os seus moradores. A cidade se tornou inútil.
toda salgada é a região do Mar Morto hoje, onde não se nasce nada. O juízo de Deus veio sobre aquela cidade. Mas escuta o que Jesus falou. Jesus pegou pesado aqui. Ele diz que no dia do juízo haveria menos rigor para a cidade de Sodoma e Gomorra do que para essa geração. Haverá menos rigor, Mateus 10:15. Haverá menos rigor para a cidade de Sodoma e Gomorra do que para essa geração. Haverá menos rigor, queridos, para esses líderes. Como eu disse, estão aí tirando a lã das ovelhas. Haverá menos rigor. Não vou citar o nome de igreja, vontade é de citar o nome dessas igrejas que estão aí, enfim, vendendo milagres. Mas não vou fazer isso. Haverá menos rigor para aqueles líderes que transformaram o evangelho numa esculhambação, transformaram a igreja de Deus num, sei lá, hoje você chega na igreja, é tanto uba-uba, é tanto dança, é tanta apresentação, que quando passa a palavra pro coitado, a pregação pro coitado do pastor é 15 minutos, ele tem que se estribuchar para poder pregar. Haverá menos rigor para esses pastores que pregam prosperidade, para esses pastores que mais amaciam o ego do que prepara a pessoa para a vida eterna. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Sabe por quê, querido? Porque em Sodoma e Gomorra não havia tantos pregadores televisivos, né? Pelo rádio, pelo celular. Em Sodoma e Gomorra não tinha Bíblia. Em Sodoma e Gomorra não tinha pregadores. E no entanto não deixou de vir o juízo de Deus sobre ela. Agora imagina você, essa geração nossa, que tem pregação de manhã, de tarde, de noite, enfim, 24 horas de pregação na televisão. Essa geração que tem as pessoas na rua falando do amor de Jesus. Essa geração que tem igrejas abertas falando da verdade de Jesus. Com certeza, nós estaremos debaixo do julgamento de Deus e haverá menos rigor para a vida nossa se nós não atentarmos o quanto antes para a palavra de Deus. Menos rigor, pessoal, meus amigos. Falaria eu e não cumpriria? As nações, as falsas religiões, os falsos crentes, todos estão debaixo do juízo de Deus. Lá em Gênesis, quando Deus diz que os filhos dos homens não deveriam se misturar com o mundo, Ele diz que haveria essa corrupção, essa degradação, e que o Espírito de Deus não habitaria mais no homem. Falaria eu e não cumpriria, diz o Senhor. Aí você pergunta, mas por que o juízo virá sobre nós? Porque a igreja de hoje não está diferente daquela época. Em Mateus 24, 37, 38 e 39, Jesus disse que os nossos dias hoje estão como nos dias de Noé. E que naquela época Noé pregava a palavra, falava que ia ter um dilúvio. Noé avisava que viria a destruição da terra, mas as pessoas criticavam. As pessoas diziam, não, amanhã, quem sabe eu posso, né? Eu posso te dar ouvido, mas hoje não dá. As coisas não estão diferentes, querido. As coisas terrenas hoje têm mais valor do que as espirituais. Você vai a uma igreja, não há mais pregação sobre o céu, não há mais pregação sobre o inferno. Não pode falar sobre o inferno porque pode causar trauma nas pessoas. Rapaz, Jesus mandou você pregar a verdade. E a verdade é céu e inferno. E a verdade é que Ele morreu para nos dar vida, para nos dar salvação. E que se nós não atentarmos para essa tão grande salvação, realmente para onde nós iremos é o inferno. Porque essa terra está sobre o juízo de Deus. A igreja tem feito sociedade com incrédulos. A igreja tem se misturado com o mundo político, com a situação política, e não tem feito diferença dentro dessa política. Ao passo que deveria, ao entrar, ao chegar ali, fazer alguma diferença, por ser luz. Mas o que está acontecendo é que as trevas estão
sobrepujando, e aquele que tinha umas faísquinhas acaba se apagando. A maioria dos pregadores hoje só estão pregando terapia, amaciamento de ego. E a palavra de Deus diz que haverá, pode ter certeza, querido, haverá um julgamento sobre essa geração. Algo que tem me deixado assim mais ainda preocupado com o mundo cristão é que a palavra de Deus diz que o diabo, ele é o pai da mentira. E hoje as igrejas têm se tornado tão mentirosas, meus amigos. Quando eu digo igreja, eu não digo a igreja de Cristo de forma nenhuma. Que há uma igreja dentro da igreja que essa há de sobressair, que essa adora, que essa é o remanescente e que essa vai morar na glória com Deus, aleluia. Mas eu falo dessa igrejona, desse gospel, desse mundo ilusionário, ilusório, que os pastores criaram e que as pessoas estão embarcando sem conhecimento. A própria palavra ela diz: errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Meu povo está morrendo porque lhe falta conhecimento. E nós falamos e vemos as pessoas mentindo, fazendo negócio errado, comprando e não pagando. Meus amigos, meus irmãos, atente para essa palavra. Falaria eu e não cumpriria? O juízo de Deus está sobre essa terra. Os nossos dias está como no dia de Noé. A palavra de Deus diz que as pessoas estavam ali criticando até que Noé entrou na arca. E você sabe o que é mais assim emocionante e mais triste nessa história? É que quem fechou a porta da arca não foi Noé. Porque se fosse Noé, com certeza ele abriria para as pessoas. Mas a Bíblia diz que a porta da arca foi fechada por fora por Yahvé, por Jesus, por Deus. E hoje nós não temos mais a arca, querido, mas nós temos Jesus Cristo. Ele quer te dar vida eterna. Ele quer que você entre por Ele e que tenha vida eterna. Ele quer que você saia dessa mistura, dessa corrupção, desse mundo vil e volte para os seus braços enquanto é tempo. Igreja do Senhor, cuidado com a sua língua. Pastor do Senhor, lembre lá de trás de onde caísse, de onde começasse e onde você está hoje. E lembre mais ainda: a quem muito é dado, muito é exigido. Nunca se esqueça disso. Obrigado.